Começa agora a Revista Nacional. Apresentação: Carlos Vítolo. No ar, entrevista. Tá aí, portanto, os nossos amigos Donizete de Paula Rodrigues, também a Mari Chamas. Opa, esqueci de tirar a trilha, né? Deixa eu tirar a trilha aqui, beleza. Agora sim, agora vai dar para ouvir. Bem legal, bem bacana os nossos amigos aqui da Rádio Sindicop. Donizete, muito bom dia para você, meu amigo. Com a gente aqui na Rádio Sindicop, é sempre um prazer recebê-lo aqui novamente, viu? Bom dia, Carlos. Prazer é da gente, né? Vamos falar sobre a eleição da CCM Regional São José do Rio Preto, CCM do IANSP. Estou curioso para saber como foi as coisas. Quem não está curioso é a Mari Chamas, porque a Mari participou lá, esteve presente, né? Bom dia para você, Mari, tudo bem? Bom dia, Donizete. Bom dia, Mari. Legal, bacana. Tá aí os nossos amigos diretores, não é fácil, viu, minha gente? Fazer esse trabalho que eles fazem, viu? O Donizete, que já foi presidente da CCM, conhece muito bem essa área, né? A Mari Chamas, diretora de saúde, né? Que tem trabalho até não querer mais. Se quiser ficar 24 horas por dia trabalhando, fica, viu? Ô, Mari. Ô, Donizete, semana passada nós conversamos, né? Você trouxe aí junto com a Mari todas as orientações, as explicações da CCM, foi bem bacana, né? E aí teve a ocorrência das eleições, né? Eu queria primeiro que você explicasse para a gente aí, né? Como que foi o transcorrer das eleições, foi tudo bem, foi tudo legal? E como foi, o que ficou definido, o que aconteceu, Donizete? Todo mundo quer saber, não esconde não, hein? Fala para a gente, Doni. Vamos lá, Carlos. Nós, né, iríamos concorrer à presidência da CCM Regional. Nós tínhamos uma chapa montada, né, com 5 entidades, que seriam 3 diretores fixos, né, o presidente, o vice e o secretário, e 2 suplentes. Mas, em razão de a gente lutar pelo mesmo objetivo, a melhoria dos atendimentos do IANSP para todo o estado de São Paulo, nós fizemos uma composição. Né? Dentro dessa composição, a Benedita, que é do Sim de Saúde, Benedita de Lourdes Andrade, do Sim de Saúde, funcionária só no SEAMA de Rio Preto, 25 anos. Mais 13 anos no Hospital do Servidor. Total de 38 anos trabalhando na saúde do servidor público. Então, profundo conhecimento. Da outra vez em que fui presidente, ela foi a vice. E na rotatividade, naquela ocasião, eu propus para ela que na próxima vez que a gente participasse, ela seria a presidente ou a candidata a presidente. E assim foi feito. Aí nós fizemos uma composição unindo 6 entidades dos servidores públicos, Sindicop, Sindisaúde, a POSP, a PANSP, CPP e a outra é a UDEMO. Então, são 6 entidades na composição da chapa, que foi por aclamação os eleitos, tá? A Mari, o Romacho estiveram presentes, vários funcionários do sistema prisional, do Cifuspesp, do Sindasp, do Sindesp, todos participando e levando, né, o conhecimento deles para dividir com a gente nessa empreitada que é muito difícil. Tá? Então, a composição ficou, Carlos, a Benedita de Lourdes de Andrade, presidente, que é do Sim de Saúde, o Nemês Teixeira de Souza, da POSP, como vice-presidente, Donizete de Paula, que vos fala, do Sindicop, como secretário, a Jaira Cristina Ramalho, do CPP de Mirassol, primeira suplente, a Argélia Maria de Lourdes, da UDEMO, São José do Rio Preto, suplente, e a Cleusa, que é da Pampesp, se não me falha a memória, suplente também. Para você ver que a gente conseguiu aglutinar todas essas entidades e cada uma com um cargo.
e agora nós vamos aguardar a publicação, né? E a gente está realmente, efetivamente, coordenando essa CCM e vamos trabalhar, porque é muito trabalho. É, muito trabalho mesmo, viu? Parabenizando aqui, Donizete, você, não é? Que esteve à frente aí representando o Sindicope, e parabenizando todas essas entidades que chegaram a esse bom senso, né? Esse acordo aí, em benefício, né? Dos servidores, né? Trabalhar juntos, aí lutar, fortalecer a luta, porque eu me recordo que a semana passada, tanto você quanto a Mari disseram aqui, falaram das dificuldades que existem, né, na CCM em se ter uma maior participação, principalmente, né, do pessoal mais novo, né? Quem sabe aí também essa união fortalecendo aí vai chamar a atenção, né, Mari? Você que esteve acompanhando lá também junto com o Romacho, dá para perceber a importância, né, Mari, dessa. Precisa, viu, Carlos? Precisa porque o pessoal tem que se inteirar do que é a CCM, do que ela trata, a necessidade dela como uma reguladora, uma ponte entre os problemas que acontecem com o pessoal, que é o contribuinte, e a parte final, que seria o atendimento, né? A gente vai ver se a gente consegue fazer uma campanha maciça aí para o pessoal começar. Inclusive, agora a Donizete falou que regularizando tudo com relação a essa nova diretoria que está se formando, a gente vai poder estar correndo atrás das demandas, né? E vai estar fazendo essa campanha pessoal para a CCM ter uma maior visibilidade entre as pessoas lá do comecinho, né? Que esses aí parece que não entende muito o que significa isso, não entende como ela se forma, para que ela. E a pessoa tem que ter vontade, né? Porque assim, você vê que nem essa senhora que tem um conhecimento que é incrível, que é a presidente, olha quantos anos ela tem de serviço. Pessoal bem mais jovem não aparece lá. É incrível um negócio desse. Então, a gente vai ver se a gente consegue até fazer futuramente, né, Donizete, uma campanha para que se forme, para você disse também que ia começar a trabalhar as CCM regionais, né, e as municipais. Então, seria muito interessante estar fazendo isso, porque o pessoal tem que ter noção. Acho que tem gente que nem sabe o que significa, para que serve, para quem que reclama, para quem que... E não é só reclamação, né? Tem que haver cooperação, porque a partir da hora que você reclama, você não está exercendo sua cidadania, que é estar indo atrás também do direito, aí fica complicado, né? Realmente. O Donizete, e aí agora você como secretário aí da CCM, né, com toda a equipe, aliás, a Mari falando aqui, me veio até uma ideia, né, da gente manter contato com todas as regionais aí, e trazer pelo menos, né, pelo menos os presidentes aí para a gente bater um papo, né, de todas as regionais. E aí, para a gente poder entender como é que anda, né, eu já gostaria de perguntar para o Donizete, embora, Donizete, né, retornando agora ao trabalho, eu sei que você sempre acompanha a questão aí da saúde dos servidores, né, Donizete? Como que tá aí, ô Donizete, na região de São José do Rio Preto? É porque em muitas regiões que a gente conhece tem bastante reclamações, né? Ora marcação de consulta, ora problemas com Santa Casa, ora não consegue fazer o agendamento. Né? Como que tá aí pelo que você até agora foi possível, claro que agora estando na CCM, né, você vai estar mais inteirado ainda do que já está, né? Mas na região aí, o que a gente pode falar para os servidores, hein, Doni? Ô, Carlos, a região é uma região que até é bem provida de médico, né? Nós temos a Santa Casa, que é a única no estado que tem uma parte, né, que dedicada ao servidor público. A única no estado que tem uma ala dedicada ao servidor público. Mas, em razão de outras regiões não estarem na plenitude de atendimento, de exame, de médico, deságua tudo em Rio Preto. O que acontece? Aqui também fica caótico. São 97 cidades
que engloba essa regional, tá? Nós pegamos de Catanduva até Santa Fé do Sul, 90 cidades para atendimento em São José do Rio Preto. São essas 97 cidades, mais as outras, que tipo Prudente, Araçatuba, que acaba vindo para cá, porque nessas regiões o atendimento não é saudável, vamos dizer assim, né? Eu acabei de receber agora uma reclamação de um usuário do IANSP de Catanduva reclamando da demora para exames, dizendo que na cidade de Catanduva ele encontrou pessoas de Tanabi, pessoas de Monte, pessoas de Votuporanga, quer dizer, enquanto essas cidades não tiverem elas o atendimento, acontece isso. Sobrecarrega quem está atendendo bem. E o que acontece com isso? Atrasa os procedimentos dessa regional também. A gente tem que entender, deve entender que o IANSP é estadual, mas nós precisamos, juntos com o diretor do DECAM, né, que para pulverizar isso aí, cara, todas têm que atender do mesmo jeito, no mesmo ritmo, né, ter hospitais, ter bons profissionais, e isso, infelizmente, não acontece. Pois a Donizete fala uma coisa muito séria, né? Porque falta-se essa padronização, não é, no atendimento, né? O porquê determinada região é tão desenvolvida nesse sentido e outras faltam tanto, né? E é lógico que o pessoal que está com falta de atendimento vai procurar um local para se tratar, né? Que não é cômodo você sair para bem longe também, mas se é a única opção, a pessoa vai mesmo, e aí é onde começa a sufocar as outras cidades que estão atendendo um pouco melhor. Pois em Presidente Prudente mesmo, aí a gente começar a falar do assunto, sabe? Começam a surgir reclamações, né? O pessoal, eu não sei o que acontece, viu? Na região de Presidente Prudente, que há tantas reclamações, né? Em relação a isso. Mas também a participação precisa melhorar, né? Ô Mari, você que é diretora de saúde do Sindicop, né? E que por força aí da função que exerce, acompanha bem, né? Esteve também nas reuniões estaduais, como Donizete também já esteve, não é? Você se recorda, assim, de quais são as principais demandas, né? Aquelas que são mais cobradas, assim, que tem sido, né? Que os servidores falam, olha, isso precisa melhorar, né? Lá na reunião, você se recorda disso? Então, o pessoal reclama exatamente disso que o Donizete está falando. Que nem na capital, que nem lá em São Paulo, que a gente vai, tem o Hospital do Servidor. Que aí você tem basicamente de tudo. Se não me engano, tem até uma farmácia que entrega medicamentos para o pessoal lá, né? Isso não tem aqui no interior. Tem também aquela situação que atende pessoas com problemas um pouquinho mais complicados, que fica internada, e tem uma turma que vai lá só para estar acolhendo e tratando desse pessoal lá. Isso eles estão com a intenção de também estar colocando para o interior. Agora, o pessoal do interior, que nem, vamos supor assim, vou dar um exemplo aqui. A gente tem um pessoal que me ligou essa semana, o rapaz é de Caiuá, é longe, né? A região seria Prudente. Prudente não tem para ele o atendimento no momento, acho que a demora é muito grande para o que ele estava precisando. Aí ele foi orientado para estar indo para Marília, né? Que também não é perto, você vê que caiu a distância, acho que deve estar quase 300 quilômetros, né? Por fim das contas, ele conseguiu e resolveu o problema indo para o Hospital do Servidor em São Paulo. Então, você imagina o distanciamento, né? Isso para serviço assim, tipo tomografia, coisa assim um pouquinho mais complicada. Agora, que nem você dá uma conversada com o pessoal em Pirajuí. Pirajuí está com falta de alguns profissionais lá. Só que nem eles têm Bauru para vir, tem Cafelândia, né? Que são um pouco mais perto. Mas a gente vai tirar, que nem um exemplo desse, que é alguma coisa que nem Prudente que está com problema, eles têm que se deslocar para muito longe. Às vezes a pessoa vai com criança pequena, às vezes vai com outro familiar, aí tem que ter pouso, tem que ter transporte. Quer dizer, se for ver, é um negócio bem complicado, né? Fora que, assim,
O tempo para fazer exame, aqui em Bauru está ficando... É bom, mas já está dependendo do que você pedir, você vai ter um tempinho de espera também, né? Um pouquinho maior. E provavelmente é por conta dessas demandas de fora que estão sendo sanadas aqui dentro. Ô, Donizete, você que já foi presidente aí da CCM aí, deixa eu tocar um pouquinho aqui em uma das feridas, né, das CCMs. A CCM, ela é uma comissão consultiva apenas, né? Sim. E aí, há tanto tempo que existe a CCM já, né? Por que é que não se aceita que a CCM tenha mais direito, né, às deliberações, não é? O que fazer, né? Porque há tanta resistência em deixar que a CCM seja apenas consultiva, né? Porque isso impede, querendo ou não, né, uma série de coisas, né? Sim, Carlos, com certeza. Lembrando, né, que a comissão ela é apenas deliberativa, a gente conversa e faz as solicitações, né, que julgar necessárias de acordo com as demandas que nós recebemos. Em primeiro lugar, Carlos, o Instituto de Assistência Médica do Servidor Estadual, o IANSP, ele deveria ser gerido por funcionários públicos, por nós servidores que mantemos essa instituição. Ou que fosse numa diretoria que fosse compartilhada, que tivesse um funcionário, um servidor público do Hospital do Servidor, com bastante experiência, que compartilhasse com o diretor atual do DECAM esse gerenciamento. Mas isso, enfim, não acontece porque é um cargo político. E nós sabemos que entra governo e sai governo, a história se repete. Imagino que seria muito melhor um gerenciamento compartilhado. Alguém do governo, que ele indique, e alguém do servidor público, e os servidores do público indicarem. Seria melhor. Quanto à mudança, a CCM ela foi criada assim, como uma comissão consultiva, que apenas delibera. E a gente, sim, tem que negociar, né, no bom sentido, com os deputados estaduais, principalmente os da base do governo, para ver se a gente consegue levar essas demandas para o executivo, né, para o secretário de saúde, por exemplo, para que ele tome as medidas que forem cabíveis para melhorar o IANSP e até melhorar a situação de uma comissão que se reúne desde 2001, se não me falha a memória. Tem colega aqui lá, como o Ramacho, que está desde 2005, todo mês. Então, 19, 20 anos, todo mês indo para São Paulo participar de uma comissão. Sim, delibera bastante, mas não tem força de mudar nada. E nós precisamos mudar essa questão. Mudar isso aí. A CCM precisa passar a ter voz ativa na direção do DECAM. Isso que eu imagino, tá? Eu, como servidor público, estou colocando o meu pensamento. Aquilo que eu imagino seja melhor para nós, servidores públicos. E sendo assim, seria mais fácil, né, de uma direção compartilhada acessar todos os níveis do funcionalismo público, de Caiuá até registro, né, vamos falar assim, de uma ponta a outra, para resolver a situação de nós, servidores. Voltando na situação, Rio Preto tem um bom atendimento, mas em razão do desague de atendimentos represados em outras regiões, sobrecarrega aqui e o nosso atendimento também fica ruim. E o servidor, ele tem custo, né? Porque se não tem um atendimento numa região, ele precisa ir para outra, né? Quer dizer, ele já precisa mexer no bolso, além daquilo que já paga, né? Que já vem descontado do IANSP, né? Eu queria ouvir a Mari também sobre esse mesmo tema, Mari. Realmente é interessante isso que o Donizete falou, porque a comissão é consultiva, ela não delibera coisas, ela só é consultada, ela passa a consulta do pessoal, né, que vai participar aí
dos hospitais, vai verificar tudo isso aí, vai para a fila, né? Então, se tivesse um pouquinho mais de voz ativa na composição de regras, legislação, tudo lá dentro, seria mais interessante, né? A participação, porque, por final das contas, somos os pagadores, né, do IANSP. Então, seria nada mais estar colocando o pessoal da CCM lá dentro também. Eles ouvem, né? Mas, por fim das contas, quem decide são eles mesmos, né? Não é a comissão só corre atrás e tenta ver o que pode fazer. Faz bastante, não é que ela não faça, não, ela faz sim. Mas se tivesse um pouquinho mais de espaço, seria muito melhor. Talvez hoje é muito importante, né? Essa aproximação política, né? Os bastidores da política, talvez falte para a CCM, né? Talvez essa aproximação, né? Talvez essa maior participação política da estadual e das regionais, aí, envolvimento com a Assembleia Legislativa, né? Maior cobrança ali junto aos deputados para que seja cobrado o governo, não é mesmo? Apresentação de propostas, esse bastidor político aí é muito importante. A gente segue o exemplo, vendo aí o trabalho que o Sindicop faz, não é? Sempre que tem aí uma necessidade, quer dizer, se recorre mesmo ali aos bastidores, a visitar gabinetes, a cobrar deputados, porque os deputados estão lá para trabalhar, não estão fazendo favor para ninguém, não, viu? Exatamente. Nenhum dos deputados, né? Estão lá porque foram eleitos, ninguém ameaçou, ninguém forçou nenhum deputado a estar lá forçadamente. Não, está lá e tem que trabalhar mesmo, né? E aí tem que receber a CCM, tem que receber todo mundo, né? Talvez a CCM necessite fazer um pouco desse trabalho aí, né, de visitar gabinete, porque se ninguém for lá também, né, também o pessoal fica bom, né, fica do jeito que tá bom. E precisa aparecer mais funcionários do sistema prisional por lá também, né? A gente vê muito professores, pessoal do judiciário, polícia civil, algumas vezes que a gente vai, normalmente tá 2, 3, 1, 2, entendeu? É aquele monte de gente de outras também, né? Então, o Sindicop sempre está lá presente, né? Mas a gente precisava que tivessem mais pessoas que tivessem interessado, porque eu falei, isso é mais ou menos que nem a sessão da Câmara Municipal. Não adianta você ficar malhando o Judas lá, o prefeito é ruim, o vereador não presta, que não sei o quê. Presta sim, quando você vai exercer sua cidadania. Chega lá na sessão da Câmara, isso aqui vai estar sendo apresentado para ser colocado em pauta, a gente quer isso, a gente não quer isso, a gente precisa daquilo. Eles se sentem pressionados a estarem resolvendo as demandas da população. Mas se a população ficar quieta... não se resolve nada, né? Bom, eu acho que é isso, né, Donizete? Mais alguma coisa que você gostaria de colocar? Carlos, eu já vou colocar aqui uma situação que chegou na regional, né, na CCM regional, olha, de um contribuinte, um servidor aposentado de 82 anos. Ele é morador de Catanduva. Aí ele diz assim, olha, eu cheguei às 7, só fui atendido às 10h40. Ainda ficaram alguns exames por falta de cotas. E tem gente de Itanabi e outras cidades da região de São José do Rio Preto, vindo para Catanduva, que é a cidade dele, autorizar exames. Ele diz assim, olha, é um absurdo, tem 82 anos fazendo tratamento de próstata e ter que apelar para outros meios. Isso reflete, né, é o terminativo daquilo que eu te disse. Olha, vem de outras regiões para cá. Aqui em Catanduva tem o Hospital Padre Albino, que presta um bom atendimento. Em Votuporanga nós temos a Santa Casa, que presta um bom atendimento. Inclusive, esse que vos fala, já usou da Santa Casa de Votuporanga. Né? Minha mulher precisou de uma esposa precisou de um exame mais específico, uma cintilografia, e nós fomos para Votuporanga. Né? Porque aqui em Rio Preto não tinha cota. Por que não tinha cota em Rio Preto? Porque vem de outras regiões do estado para cá para fazer. E, de novo, não é que seja proibido. O Instituto de Assistência Médica do Servidor Público Estadual, ele né, o nome já diz, é estadual. Então, chega de gente de todos os lados. E é maravilhoso que Rio Preto possa atender bem. Só que, em contrapartida, os servidores daqui, da região, ficam com os exames, com os médicos mais atrasados em razão disso aí.
E como que funciona essa questão das cotas aí, o Donizete? Dá uma melhorada para a gente entender um pouquinho vamos lá, melhor. Carlos. Um exemplo, né? Se não me falha a memória, na época que eu estava, a Santa Casa de São José do Rio Preto, ela geria um valor de R$ 1.100.000 mensais. E ela era quem distribuía esses valores para os laboratórios de exames, né? Tanto de imagem quanto exames normais, e era gerido dessa forma. Acabou aquele dinheiro, acabou a cota. Tipo, aqui tem o Bioclin, que é um Bioclin, aqui em Mirassol. Ele recebe um X cota, né? Tipo, 100 exames de sangue. Acabou, não tem mais cota, não faz mais exame. É isso que acontece. Alguns laboratórios, né, Donizete, no começo do mês já abre para o pessoal já ir fazer a anotação. Aí, às vezes, no terceiro, quarto dia do mês, já não tem mais cota naquele laboratório, a pessoa tem que procurar outro laboratório. Tem gente que fazia fila, né, que nem lá em Piragi fazia-se fila no laboratório para poder o pessoal pegar a cota no comecinho do mês, porque senão depois ficava sem. É mais ou menos por aí. Vai para frente. Infelizmente é assim que funciona, né? A gente está acompanhando, eu estive nas 2 últimas reuniões da CCM na capital, tá? E as reclamações são as mesmas desde sempre. Inclusive, eu quero fazer valer aqui a palavra de um colega da FUSP de São Pedro, que disse o seguinte: a CCM precisa deixar de ser um muro de lamentações e a gente ir lá só para reclamar. Efetivamente, nós precisamos, além de deliberar, procurar, como a Mari disse, os deputados, que você também salientou muito bem, que estão eleitos para trabalhar para o povo. E nós somos povo. Então, nós temos que cobrar. E por isso a CCM tem que ir um pouquinho mais fundo e procurar os deputados que possam nos ajudar nessa questão. Pois é, realmente, eu acredito que esse é um dos caminhos, sim, viu? Ó, eu falei de prudente agora, já apareceu o comentário aqui, eu vou até subir na tela, é só falar, né, Mari, que aparece, ó. Bom dia a todos, participação do nosso amigo aí, Aderbal, não é? Bom dia a todos, em prudente estamos abandonados, essa é a palavra usada aqui, né? Nem um raio-x conseguimos fazer aqui, temos que ir para cidades vigias. Gente, um raio-x não é coisa de outro mundo, não é coisa, dá a impressão que é coisa de outro planeta, né? Você vê, e aqui o pessoal reclamando que não consegue fazer um raio-x. Tenho certeza absoluta que essa também é a dificuldade de outros lugares, mas eu nunca vi tanta reclamação como na região de Presidente Prudente, viu? Complicado. Obrigado pela participação, nosso amigo Aderbal. Tá joia? Abraço aí também para o nosso amigo o José Claudinho, Augusto Trigo também, desejando aí um bom dia, não é? Pra gente, bom dia para você também, Augusto Trigo. Quem mais aqui? O perfil Força Mulher, falando aqui de Bragança. Deixa eu subir na tela aqui. Comentário, vamos ver aqui. Bragança Paulista, São Paulo não temos nada, né? Antes tínhamos exames e outras especialidades, né? O Estado deixou de pagar a sua parte e ficamos sem atendimento, né? O que resta aqui é a Santa Casa, que também está sucateada, deve ser, né? Que coisa, hein, Mari? Essa é uma realidade que você vê muito por aí, né? É complicado o negócio, né? Não é fácil, viu? Não é fácil. O pessoal sempre reclamando. Quer dizer, se a gente começar, de fato, a fazer programas por região, vamos ver se a gente consegue trazer aí os presidentes de todas as regiões para a gente começar a bater um papo e começar também a apontar, né? Trabalhar nesse sentido de ajudar a CCM a fazer esses apontamentos. Até o presidente, como que é o nome do presidente estadual mesmo? Michel Iório. O Michel Iório, eu até conversei com o Michel Iório tempos atrás, aí vamos convidar ele também para
bater um papo aqui com a gente, né? Eu produzi até um jornal para a CCM, né? Conversei bastante com o Michel Iório, e aí a gente trabalhar também nesse sentido, colocar a Rádio Sindicop aqui à disposição para todos aí, as regionais da CCM, para a gente saber, né? O que tá bom, claro, como disse a Mari, como disse o Donizete, não é só criticar, não é só, mas o que tá bom, falar que tá bom. Olha, tá bom, Bauru tá bom, Bauru tem isso, vamos elogiar, vamos falar. Agora, se não tem, também vamos falar aqui, né? Para que seja providenciado, para que o IANSP tome atitude, para que o governo tome atitude, não é? E também. E é até interessante, Carlos, porque assim, à medida que um falar, aqui não está funcionando isso, mas ali tá. Se a pessoa tiver com uma dificuldade muito grande, ela vai procurar aquele outro lugar. Então, por fim das contas, a pessoa vai ser atendida, às vezes porque viu na rádio que aquele lugar tem aquela especialidade. E ia ser muito interessante estar fazendo essa dinâmica que você falou aí com os vários presidentes do CCM. Legal, então, desde já eu peço a ajuda já da Mari, jogando na fogueira, e o Donizete também, para a gente conseguir organizar isso aí, viu, meus amigos diretores, tá? Vamos começar, vocês têm contato aí. Vamos englobar essa demanda, Carlos. E eu quero dizer também, Carlos, aproveitando a oportunidade, que a Comissão Regional de São José do Rio Preto, assim que ela estiver regularizada, nós vamos regularizar as comissões municipais. Opa! São 5 ou 6, não tenho assim de memória, comissões municipais. Bom. Catanduva, Mirassol, Votuporanga, Jales, Santa Fé do Sul, né? Então nós vamos ver, porque precisa de um número mínimo de 1.000 contribuintes na cidade para ter uma comissão municipal. Então nós vamos regularizar, vamos buscar todas essas informações junto à CCM estadual, para a gente poder organizar todas essas comissões. E, de antemão, para solicitar aos colegas, servidores públicos, principalmente da nossa categoria, os policiais penais, que nos ajudem, porque é um bem comum, é bom para todos. Na região, nós temos aqui, são 3 unidades em São José do Rio Preto, são uma unidade em Issem, uma unidade em Paulo de Faria e 2 unidades na Riolândia. Né? Então, tem bastante funcionário que poderia nos auxiliar nessa demanda. Né? E também, Donizete, você estava comentando, né? Olha o porte que o negócio ficou aí. São José do Rio Preto, vocês estão respondendo, vão responder por 97 cidades, é isso, né? 97 cidades. 97. Nossa! Imenso, hein? Imenso, uma regional com bastante cidade, né? E muito servidor público, porque todas essas cidades têm servidor público estadual, porque todas elas têm uma escola, né, Carlos? Pelo menos uma escola, quando não, muito mais de uma. Né? Então, nós saímos aqui na região noroeste, né? E vamos lá na divisa do Mato Grosso, lá em Santa Fé do Sul. Que é a última cidade do estado, né, que faz divisa com o Mato Grosso do Sul. Do Sul. Que faz divisa com a Aparecida do Taboado. E aqui, pendendo para o lado de cá também, para o lado de Minas Gerais. Né? Nós vamos até Issem, que faz divisa com Minas, e próximo já à fronteira, cidade de Minas Gerais. Então, a região é enorme, ela é bastante extensa, e vamos contar com a colaboração aí dos filiados, tanto dos outros sindicatos, principalmente, né? Para estar nos ajudando. Conforme, Carlos, compareceram na eleição todas as entidades que representam os policiais penais. Tá? Compareceu o Sindesp, o Cifuspesp e o Sindasp. E nós, né? Essa participação ela é essencial para que a gente possa conseguir alguma coisa. Nós não podemos esquecer que nós lutamos em prol da nossa categoria e em prol do servidor público do Estado de São Paulo. E união, não é a união que faz o açúcar, né? É a união nossa mesmo, né? É a união. O açúcar, união. Não é isso. A gente tem que realmente ter união de unidos, trabalhar para o bem comum. É isso. Pela então, saúde aí, né?
Não, a união faz o açúcar. Tá, joia, é isso aí, parabéns aí, então, vocês que conseguiram, né, fazer essa união aí, né, como o Donizete disse aí, 6 entidades aí, ou mais aí, juntaram, né, e montaram essa diretoria regional aí da CCM em São José do Rio Preto, né, o Donizete, portanto, minha gente, secretário da CCM ali na região de São José do Rio Preto. Quero agradecer demais ao Donizete e a Mari, tá? Dá mais um minutinho aí para vocês para finalizar o nosso bate-papo. Mari, muito obrigado mesmo pela sua participação aqui na Rádio Sindicop. Sei que sempre posso contar com você também, sempre que preciso. Obrigado, viu, Mari? Eu que agradeço, viu? Legal, bacana. Você ajuda o pessoal a desenvolver o assunto de uma forma que é única. Tá, joia. Obrigado mesmo. Donizete, também aí suas palavras finais. Muito obrigado mais uma vez. Sei que também posso contar e vou contar sempre para você trazer as novidades aí da região para a gente, viu? Tá certo, Carlos. Como você disse, eu já vou falar com a nossa presidente, né, a Benedita. Ótimo. Para talvez, assim, o mais rápido possível, o mais breve possível, ela possa falar. Porque, em razão dessa experiência de 38 anos trabalhando para o servidor público, né? São 38 anos, muito dos contribuintes não têm a idade que ela tem de prestação de serviço para nós, servidores públicos. Me comprometo a trazê-la para estar falando na rádio e lembrando, né, gente, a participação é muito importante. Não é só cobrar de quem está lá lutando, porque a gente vai de graça, tá? Nós não recebemos nada a não ser o sindicato que nos dá suporte. Pontuar bastante isso. O Sindicop nos dá todo o suporte possível para que a gente possa estar deslocando para São Paulo, para Brasília, para onde for. Né? E isso é muito importante, porque a gente já despende do nosso tempo para esse trabalho, que é um trabalho voluntário, né, Carlos? E com a retaguarda muitíssimo bem aplicada. Está muito bem assessorada, a verdade é essa. Né? Não tem do que reclamar, não. Está muito bem assessorado. Né? E lembrando que dia 29 agora, Carlos, nós teremos na LESP a reunião da Frente Parlamentar em Defesa do IANSP. Será dia 29 de maio, às 17 horas, no auditório Paulo Kobayashi, se não me falha também a memória, tá? Tá, joia. É importantíssimo, né? É um bom momento para se fazer cobranças ali junto aos deputados, não é mesmo? Tá, Doni, muito obrigado pela participação. Mari, muito obrigado pela participação. Até uma próxima, viu? Até, Carlos. Tchau para vocês. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.